Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 28 de dezembro de 2020, são 21 horas e 35 minutos. A Academia Bíblica Bereshit de Teologia traz hoje a lição 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Texto áureo: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Fica aqui comigo para a gente compreender a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Eu também deixarei para você as respostas do questionário para que você venha assim conferir as suas respostas para ver se você está de fato afiado aí no questionário ou não, né? Verdade prática: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. Vemos aqui que a igreja lá na Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificados pelo Espírito. E é o Espírito que nos leva desde a conversão até ao final da nossa vida. O Espírito Santo é como se fosse um farol para a nossa vida. Assim como um farol guia as grandes embarcações, dando a eles um norte, uma direção, assim também é o Espírito Santo na nossa vida. Ele nos dá um norte, uma direção. É o Espírito Santo que nos leva para os lugares que devemos ir, ou não, ou ele nos impede de ir. É o Espírito Santo que é uma das funções do Espírito Santo na vida do cristão. Introdução: aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo e agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixaria órfãos quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito no dia a dia. Essa experiência do Espírito, andar em Espírito, nós precisamos todos os dias da nossa vida. Nós precisamos cada dia estar vivendo a nossa vida em Espírito. O Espírito, ele nos guia, é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É também o Espírito que nos leva à adoração, como diz João capítulo 4, versículos 23 e 24. Então vemos que o Espírito, entre tantas outras coisas, o Espírito Santo é o nosso Consolador. Quando nós estamos entristecidos por alguma razão, é o Espírito Santo quem nos consola. Por isso Jesus disse: eu vos enviarei, rogarei ao Pai para que envie outro Consolador. Jesus consolava e o Espírito Santo consola também. Entretanto, precisava que Jesus partisse para que o Pai enviasse o Consolador. O Espírito Santo como promessa. A salvação da humanidade foi um projeto de Deus trino e uno, planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce função específica no plano da salvação. E o Espírito é a parte dessa história salvífica, juntamente com o Pai e o Filho. Vemos que o Espírito, a redenção, era um plano e é um plano de Deus. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ele nos concedeu esta graça. O Senhor, ele planejou a nossa redenção. Então vemos aqui que é um Deus trino e uno, ou seja, eles são, vamos colocar assim, de uma forma direta, são três deuses num só: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles formam um. Assim como três lâmpadas acesas formam a mesma luz, assim é também o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou da mesma forma que a água pode se apresentar no estado sólido, líquido e gasoso, assim também é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem a mesma essência, Quando você pega uma água, ela no estado líquido, claro, ela é água. No estado gasoso, ela também é água. E também no estado sólido, no caso do gelo, ela também é água, só que de formas diferentes. Assim também é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles têm a mesma essência, mas se aparecem de formas diferentes. Veja o que a Bíblia nos relata no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita:
Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então veja que é um plano de redenção desde a fundação do mundo. Então vemos que o Espírito também atuava nesta promessa. A promessa messiânica. A salvação e a plenitude do Espírito são anunciados de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Como existe um plano, quando nós vamos andar com um plano, seja qual o plano que for, de repente um plano financeiro, por exemplo, nós fazemos toda uma metodologia para chegar ao resultado final. Então nós seguimos este plano. E assim também é a promessa messiânica. O Espírito Santo, ele agia de forma para de antemão anunciar que o Senhor viria. Então veja que temos a concordância entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vemos que ele atuava aqui nesta questão da salvação e da plenitude do Espírito. Era algo que o Senhor Deus já tinha preparado. Na antiga aliança, há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento. E uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como a de profeta ou a de liderança. Essas habilitações eram espirituais, profecias, revelações e milagres, também aptidões individuais, artísticas e habilidades para liderança militar e política. Vemos então que o Espírito Santo, nós somos batizados com o Espírito Santo com fogo. Então ele atua no Pentecostes, depois do Pentecostes, dessa forma de avivar a igreja, vamos assim dizer. Antes, porém, ele tinha essa função de separar pessoas para a liderança, para os profetas, também agia através de milagres e tantas outras questões, até nas questões artísticas. Então veja que o Espírito, ele sempre atua. E o Espírito Santo, ele não tem somente uma forma. Vemos aqui algumas, já citei outras, ainda tem muitas outras questões que é a função do Espírito Santo. Então é uma atuação ampla. O Espírito Santo, ele envolve a igreja, ele envolve o crente. A promessa do Consolador, a vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. É notório, que é conhecedor de todos nós, que nós precisamos a cada dia mais obedecer à palavra do Senhor, estudar a palavra de Deus, estar apto para falar da palavra. Entretanto, é possível que algumas das vezes você vai ver algumas situações que você não vai entender muito, como, por exemplo, como pode uma pessoa que, por alguma razão, por falta de oportunidade na vida, não sabe ler nem escrever, mas ela tem uma vida plena. Como ela consegue discernir o que é certo e o que é errado, uma vez que ela não tem instrução? Isso eu digo numa questão cristã. Também pode ser uma pessoa não cristã, mas eu digo aqui mais uma questão mais espiritual. Uma pessoa na igreja consegue discernir o que é certo e o que é errado, quando uma pessoa é de Deus e quando não é. E você vai parar e pensar, como pode uma pessoa dessa discernir, uma vez que ela não sabe ler e nem escrever? Aqui eu não estou fazendo uma analogia ou uma simbologia para que a pessoa não estude, não estou falando isso. Isso aqui é uma questão atípica, é uma pessoa que por uma razão ou outra não teve oportunidade de estudar. Aí você vê que a pessoa consegue discernir o que é certo e o que é errado pelo Espírito. É o Espírito quem revela. Então veja que às vezes, em muitos casos inclusive, as pessoas que não sabem ler nem escrever, não sabem falar, às vezes até o português corretamente, mas sabe falar línguas estranhas. E como pode alguém que não tem conhecimento ter tamanha conhecimento do céu? Como pode? Tudo é pelo
Espírito. O Espírito, ele nos dá este poder, né? Esta autoridade. Quando nós falamos e agimos na obra do Senhor, nós agimos pela autoridade que tem no Espírito Santo. É pelo Espírito que nós fazemos a obra do Senhor. Então, aqui vemos que o Senhor Jesus, quando ele voltou ao céu, ele precisava voltar ao céu, uma das coisas, claro, para também mandar o Consolador. Por quê? Porque o Consolador só viria quando Jesus subisse. Jesus subiu, então, certamente, o Espírito desceu. Para quê? Para que nós não ficássemos órfãos de Consolador, para que nós tivéssemos uma pessoa conosco, uma pessoa divina conosco, ou Deus, ou Cristo, ou o Espírito Santo. Aqui no nosso caso, o Espírito Santo. Sabemos que Deus, o Senhor Jesus, está conosco, mas aqui é mais uma questão mais direta. Por exemplo, quando você está orando, é o Espírito Santo que leva a sua oração ao Pai. Então veja que tudo é mais uma função do Espírito Santo. Você quer ver que à medida que falamos, à medida que nós compreendemos as questões do Senhor, nós vemos que o Espírito Santo tem várias e várias funções. Síntese do tópico 1. A participação do Espírito Santo como promessa é vista na promessa messiânica na Antiga Aliança e na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus Cristo. O Espírito Santo consola e ensina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Ou seja, eu acabei de falar, mas só para relembrar, muitas vezes as pessoas não sabem, não compreendem uma coisa ou outra, mas a pessoa que é guiada pelo Espírito, ela consegue compreender. Por quê? Justamente por isso, porque ela é guiada pelo Espírito Santo. Vemos aqui que os discípulos precisavam aprender algumas coisas, mas eles não estavam preparados ainda. Era o Espírito que iria prepará-los para que ouvissem a mensagem e passassem a mensagem mais adiante. Então tudo é mediante o Espírito. O Consolador. Esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento, 4 vezes se refere ao Espírito Santo e uma ao Senhor Jesus, traduzido por advogado. A ideia de Paracletos é de alguém chamado para estar ao lado para ajudar. A tradução Consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. Então veja que essa questão do Paracletos, né, do Espírito Santo, o Espírito Santo ele veio para nos ajudar. Ele veio para, uma das questões dele, para nos advogar, para nos ajudar, para estar do nosso lado, para nos sustentar. Quando nós passamos por uma situação de perda de um parente, por exemplo, de um ente querido, ou por uma questão financeira, por exemplo, uma empresa que quebrou e a pessoa fica triste, é o Espírito Santo que consola, é o Espírito Santo que nos ajuda a suportar esta tamanha dor, essa dificuldade, essa frustração. Então é o Espírito Santo que nos ajuda. O ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade, a razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro consolador. Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Jesus disse que o Pai ensina. O ensino era parte do ministério de Jesus, de modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. Veja que quando nós estudamos algumas coisas, nós só vamos nos lembrar daquilo que nós estudamos. Então, quando Jesus disse algumas coisas, algumas questões que provavelmente os discípulos poderiam não entender, agora eles entenderiam. Por quê? Porque o Espírito Santo iria ensiná-los e iria esclarecer. Já viu quando alguma situação está acontecendo na sua igreja ou na sua vida, por exemplo, e você não sabe o que fazer e de repente o Espírito te esclarece? Não foi você, com seu próprio intelecto, que teve aquela ideia brilhante de fazer algo. Não, foi o Espírito Santo que te esclareceu, foi o Espírito Santo que te ajudou, que te ensinou. Ele nos ensina o caminho que nós devemos andar. Então o Espírito Santo, ele nos ensina como proceder, como fazer numa situação difícil. O ajudador.
Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. Lembrança é algo que vem da memória, que já está nela. Essa ajuda do Espírito não nos desobriga de estudar a Bíblia. É bom ressaltar essa verdade porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar e nem se preparar para fazer a obra de Deus. Bom, aqui dois pareceres. Primeiro parecer é o seguinte: de fato, a gente só vai lembrar daquilo que nós sabemos, lemos, estudamos, vimos ou etc. Entretanto, o fato do Espírito Santo nos ajudar e nos ensinar, isso não quer dizer que nós não venhamos ler a palavra, estudar a palavra, justamente porque é o Espírito Santo que nos ensina a palavra, é o Espírito Santo que nos vai esclarecer pela palavra. Então, a palavra será nos esclarecida pelo Espírito. Então, veja que este é um ponto. Nós precisamos continuar, apesar que nós temos o Espírito Santo, mas nós precisamos continuar estudando a palavra. E qual é o outro processo aqui? O outro processo é que tem pessoas que enfatizam demais o ensino. Pode parecer contraditório o que eu estou dizendo, mas eu vou te esclarecer. Há pessoas, e são muitas infelizmente, que investem muito tempo no ensino, ensinam muito, mas nunca saem do templo, nunca faz a obra de Deus lá fora, fica toda a vida ali dentro e ensina e não age. A Bíblia vai falar no livro de Tiago que nós temos que ter tanto a obra quanto a fé. Se eu ensino, mas eu também não tenho aquela questão de fazer a obra, eu estou errado. Por quê? Porque a fé e a obra precisam andar juntos. Eu preciso ensinar, eu preciso pregar, mas eu também preciso sair do templo, eu preciso evangelizar. Eu preciso, uma vez que eu tenho o Espírito Santo, eu preciso sair, como a Bíblia fala no livro de Marcos, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A gente não tem somente que ensinar a evangelizar, nós também precisamos evangelizar. E a questão aqui também tem aquela questão de que pessoas também que por alguma razão, como eu já falei, não sabem ler nem escrever, também podem ajudar e ajudam muito. Então aqui nós precisamos compreender que não é porque eu tenho o Espírito Santo que eu não vou ler a palavra e também não é porque eu tenho o Espírito Santo que eu não vou fazer a obra. Então nós precisamos ver que há pessoas que não vão ler a palavra, mas vão fazer a obra. Então nós precisamos compreender os dois lados, ver e adaptar, né, ver o procedimento mais coerente na situação. Síntese do tópico 2. O Espírito Santo atua como consolador, ensinador e ajudador do crente. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é o Espírito Santo. Está lá em João 16:8. Muitas igrejas, e também não são poucas, querem, de uma forma para ganhar mais adeptos, que eu acho que aqui a palavra é adeptos, né? E não fiéis, e não membros, usam muitos recursos para atrair principalmente jovens e fazem malabarismos, coisas extraordinárias, coisas fantasiosas para atrair principalmente jovens e adolescentes e até mesmo as pessoas mais idosas, mas principalmente o foco é adolescência e jovens. Então vemos que eles criam muita coisa, fazem muitas coisas, entretanto, no intuito de atrair o jovem. E o jovem, de repente, até vem mesmo, o adolescente até vem mesmo. Por quê? Porque quando vem uma coisa nova, de repente uma roupa nova, uma roupa nova, que eu digo assim, uma forma de se vestir, ou um entretenimento, eles vão acabando entrando, sendo atraídos por essa questão, por essa euforia, vamos dizer assim, né? Pela euforia do novo. Mas isto não convence. Daqui a pouco, quando acaba aquilo, as pessoas saem do templo e ninguém foi transformado. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não adianta você ter uma igreja cheia de pessoas que se dizem crentes, mas na verdade é crente que é crente,
que não são salvas. Por quê? Porque foram atraídas não pelo Espírito Santo, não porque foram tocadas pelo Espírito Santo, mas foram trazidas por outros recursos, por outras questões. De repente por uma questão social, ou porque tem luzes ou outras coisas. Tudo fantasia. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é insubstituível. Ninguém substitui o Espírito Santo no que diz respeito a convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo, e muitas pessoas, muitas igrejas estão trocando o Espírito Santo por um monte de coisas. Então por isso que há muitas igrejas que muitas das vezes está cheia, na verdade não é cheia, né? É inchada, né? Não tem força. É uma igreja que não tem força, né? Ela só tem volume, né? Vamos assim dizer. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. É o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse: pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas, mas da incredulidade. Isso é o pecado. Do pecado porque não crê em mim. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada. É o Espírito que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Então veja que aqui o Espírito, questão aqui é que ele vai convencer o homem da sua incredulidade. Então o Espírito ele vai fazer com que a pessoa perceba que ele está sendo incrédulo. E há uma questão que nós vemos, biblicamente falando, que quando Jesus ressuscitou, nenhum dos discípulos creram, todos duvidaram. Apesar que estavam com Jesus, tinham o Espírito Santo, mas naquele momento eles duvidaram que Jesus havia sido ressuscitado. Então veja que volta aquilo que eu falei anteriormente. Nós precisamos viver vida dia a dia no Espírito. Você não pode viver no Espírito hoje e não viver amanhã. Nós precisamos viver todos os dias no Espírito, andar em Espírito. Para quê? Para que nós venhamos reconhecer o nosso estado de miséria e ver o quão necessitado nós somos da graça de Deus, do amor de Deus, reconhecer o quanto nós precisamos do Espírito Santo conosco. Ele é o nosso ajudador, é o nosso ensinador. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça a que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus intercedendo por nós. Ele voltou para o Pai e o mundo não o vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. É por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então o Espírito Santo convence o mundo da justiça. Que justiça é essa? Cristo. Cristo é a justiça nossa. Cristo é quem nos justifica. É Cristo quem morreu na cruz do Calvário para que nós fôssemos justificados e assim ressuscitados com Cristo, ser uma nova criatura e entrar nas mansões celestiais pelas portas. Então veja que o Espírito Santo continua atuando aqui no plano da redenção da humanidade. Como? Convencendo o mundo de que a justiça do homem não tem nenhum valor ante a justiça de Cristo. Cristo é a nossa justiça, é a nossa bandeira. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. Jesus disse ainda, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de julgamento. Que julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz, e Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Então veja que o Espírito Santo convence o mundo do juízo. E qual é esse juízo? É o juízo que Satanás está julgado.
Temos também uma questão que é interessante, que nós precisamos, aqui o Espírito Santo fala aqui do julgamento de Satanás e também do julgamento nosso, dos pecados, dos nossos pecados, mas também temos que abrir um leque por uma questão que ninguém fala que Jesus é o Cristo se não for pelo Espírito. Entretanto, há de se fazer o seguinte, há de se compreender o seguinte: nem todas as pessoas que dizem que Jesus é o Cristo estão falando de fato e andando com de fato o ensinamento de Cristo. As pessoas podem dizer algo sem saber da sua essência, sem praticar a essência. Em outras palavras, alguém pode, por exemplo, fazer algo, falar de algo sem conhecer algo. Alguém pode dar uma receita de um bolo, por exemplo, sem saber fazer o bolo. Basta ler e gravar aquela receita. Depois é só falar para alguém. Então vai dar a entender que a pessoa sabe fazer aquele bolo. Não, mas ela não sabe, ela apenas decorou a receita. Em outras palavras, há pessoas que só falam de Cristo como sendo o Senhor, mas na sua essência ele não pratica a justiça de Cristo, ele não pratica a verdade de Cristo, ele não está com os mandamentos de Cristo, ele não está fazendo o que o Senhor mandou fazer e não está fazendo o que o Senhor não mandou fazer. Então é uma vida de desobediência, uma vida de aparência. Então nós precisamos também ter cuidado com aqueles que falam da questão que parece ser pelo Espírito, mas não é. É um espírito enganador, é um espírito de engano. Então nós precisamos ter discernimento do Espírito para saber quando alguém está falando da parte de Deus ou quando a pessoa está falando da parte que não é da parte de Deus. Então aqui o julgamento é do juízo, o juízo de Satanás, que já está julgado, e também dos pecados, do julgamento dos nossos pecados que foram julgados em Cristo na cruz do Calvário, ou seja, Jesus levou os nossos pecados. Síntese do tópico 3. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Conclusão. Diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido do Consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo no processo da salvação. Então veja que aqui o Espírito Santo, ele leva os crentes numa questão coletiva, né? Todos os cristãos. Ele também fala diretamente com uma só pessoa, ele fala com você em particular, e o Espírito Santo também convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, para que venham aceitar a Cristo como Salvador e assim não cair no juízo do pecado, no juízo de Satanás. Para quê? Para que venha a ser salvo pela graça, ser salvo por Cristo e também venha ter a sua salvação, saber que Cristo é a nossa justiça. A questão do questionário, resposta da pergunta número 1. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Número 2, a ideia de Paracletos é de alguém chamado para estar ao lado para ajudar. Número 3, o Espírito Santo. Número 4, o pecado da incredulidade e a justiça impecável de Jesus. Número 5, esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário e ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que foi vencido por Jesus da sua morte e ressurreição. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue sendo guiado pelo Espírito Santo, para que nós venhamos a cada dia, eu, você, saber e reconhecer que o Senhor nos salva, é o Senhor que nos justifica. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que nos guia para adorar ao Senhor. É o Espírito Santo que nos ajuda, que nos ensina, nos guia e nos enche com o seu amor, o amor insondável de Deus, o amor imensurável de Deus. Então que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!